minha rapaziada, Lucas Pedrosa na área pra gente bater um papo sobre uma grande novidade que pode acontecer no jogo de sábado entre Vasco e Criciúma em São Januário, a partir das 4h30 da tarde, válida aí pela 36ª rodada da Série B. Lembrando, o Vasco da Gama está com 56 pontos depois do empate com o Sport, e a grande novidade que a gente tem para contar aqui, e exclusiva é claro, é o seguinte: Alex Teixeira treinou no time titular do Vasco da Gama e na vaga do meia Nenê. Esse é um pedido que a torcida do Vasco já vem fazendo há tempo. De fato, o Nenê, que é o artilheiro do time na temporada, é o jogador também que tem mais assistências dentro da Série B, caiu de rendimento no segundo turno. A gente sabe também que se trata de um jogador de 41 anos, que não tem mais aquele físico privilegiado, apesar de se cuidar bastante. Repito, caiu de rendimento no segundo turno, foi muito importante para o Vasco, deu vários pontos para o Vasco, mas isso vem sendo nítido partida após partida. Inclusive, ele até foi substituído na partida contra o Sport no intervalo. E quem entrou na vaga dele? Justamente Alex Teixeira. E no treinamento desta quarta-feira, o Jorginho testou o joia da base aí, Alex Teixeira, que voltou nessa temporada para o Vasco da Gama. Alex, que inclusive abriu mão de outras propostas muito mais positivas financeiramente para retornar ao Gigante da Colina, e nos dois jogos mais importantes do Vasco nessas últimas partidas, ele foi extremamente decisivo. Contra o Operário, num jogo em que ninguém acreditava que o Vasco ia vencer, ele entrou e conseguiu fazer 2 gols, virando esse jogo e também dando os pontos para o Vasco. Repito, numa partida em que o Vasco fazia uma partida bem ruim, um jogo bem abaixo do nível, para ser muito sincero, Alex Teixeira foi lá e foi decisivo. E contra o Sport, quando o Vasco estava perdendo por 1-0, numa situação crítica onde o Sport estava empatando com o Vasco em pontos e ia ser complicado para a reta final da Série B, Alex Teixeira foi lá, entrou, conseguiu dar movimentação e principalmente sofreu o pênalti diante do goleiro do Sport, conseguiu tocar a bola, o Saulo saiu mal naquele momento e pegou na perna do Alex Teixeira, e ele também conseguiu sofrer esse pênalti. Não bateu, quem bateu foi o Raniel fazendo o 1-1, e aí gerou toda aquela confusão, tudo aquilo que aconteceu. Mas no treinamento dessa quarta-feira, o Jorginho percebeu isso. Repito, uma coisa que a torcida já vinha também entendendo sobre o Alex Teixeira. Eu, particularmente, não entendo que a melhor posição do Alex seja a camisa 10, mas ao mesmo tempo entendo que ele dê mais mobilidade para esse time do Vasco e também possa substituir ali, na verdade trocar com vários jogadores daquele elenco do Vasco da Gama, desse time titular que vem treinando, que a gente vai falar aqui agora. Por quê? Porque tem 2 casos que preocupam o torcedor vascaíno. Primeiro, de Marlon Gomes e também de Egnaldo. Por quê? Egnaldo sofreu uma perda muito importante na família dele. Nessa última terça-feira, infelizmente, a madrasta dele foi vítima de um acidente com um caminhão de areia que acabou caindo uma carga em cima dela, e aí o Egnaldo perdeu sua madrasta, ela acabou falecendo, e por isso a gente ficou muito preocupado com esse garoto. Todo mundo, a torcida do Vasco, mandou forças para ele, porque é uma situação muito complicada. A madrasta do Egnaldo é mãe da irmã, então vocês imaginam o quanto isso tem pesado na cabeça do garoto, que também vem fazendo uma grande temporada com a camisa do Vasco. Sua primeira temporada, conseguiu entrar, dar conta do recado, e aí muita gente se pergunta: e aí, Pedrosa, o Egnaldo tem treinado? Como é que tá esse garoto? Ele tem buscado treinar, tá seguindo a programação normal, não mudou nada na vida dele, apesar do abalo que é natural. Os jogadores do Vasco também deram muita força pro Egnaldo. Hoje foi um dia que ele foi muito acolhido lá no CT do Vasco da Gama, e ele treinou normalmente nessa atividade coletiva aí que o Jorginho deu. E o outro é o Marlon Gomes. Pedrosa, e aí? Tomou a pancada na cabeça. Marlon Gomes pode jogar contra o Criciúma? Bem, ele fez os exames de imagem, foi monitorado pelo departamento médico do Vasco e nada mais grave foi detectado. Ele está bem, ficou 48 horas em observação e por isso retornou aos treinamentos hoje. Então o Marlon Gomes treinou normalmente com o grupo do Vasco da Gama, com a atividade, e é claro, foi titular desse time também. Então como é que ficou o time do Vasco escalado, Pedrosa? Thiago Rodrigues, na lateral direita, Léo Matos, na zaga, Danilo Boza e Anderson Conceição. Na esquerda, o Edmar. Lembrando que o Léo Matos não jogou a última partida. Miranda foi o titular, mas ele retorna de suspensão e, claro, sendo da posição do ofício, o Léo Matos vai ser o titular na lateral direita. No meio, Yuri e Andrei, a dupla de volantes aí que vem fazendo sucesso com a camisa do Vasco da Gama. O Yuri com seu jeito aguerrido e o Andrei com toda a sua qualidade, que a gente dispensa aqui os comentários. Na frente,
Na direita, Figueiredo, que ganhou essa posição titular, até chegou a virar lateral direito pela circunstância contra o Sport, mas ele continua nesse time, o Jorginho gosta muito dele. No meio, o Alex Teixeira e na ponta esquerda, o Marlon Gomes. Pode ser que o Figueiredo jogue na esquerda e o Marlon na direita. Essa é uma alternância que o Jorginho tem feito aí durante as partidas. E repito, o Alex Teixeira também pode trocar com o Ignaldo, que vai ser o centroavante desse time, como eu disse aqui, vem treinando normalmente e também pode continuar fazendo sua função de camisa 10. É um meio-campo mais móvel, é um meio-campo formado inclusive pelas joias do Vasco, para vocês verem. De todos os jogadores do Vasco, do meio para frente, apenas um não foi formado no Gigante da Colina, que é o caso do Yuri. Mas ao mesmo tempo, o Yuri várias vezes, diversos momentos, já declarou que é vascaíno e que sabe a responsabilidade de vestir essa camisa. Por quê? Andrei, Figueiredo, Alex Teixeira, Marlon Gomes e Ignaldo foram formados na base do clube e devem ser os titulares aí. Pelo menos essa foi a sinalização que o Jorginho deu na partida de hoje, para a partida no treinamento de hoje, perdão, para a partida contra o Criciúma no próximo sábado. Lembrando, ingressos esgotados, os torcedores tiveram problemas aí com a compra de ingressos, muita gente que foi durante o ano inteiro não conseguiu adquirir suas entradas para essa partida, mas esse é um problema que eu já até explanei lá no meu Twitter. O Vasco da Gama teve a oportunidade de não renovar com essa empresa que é a atual administradora dos ingressos do Vasco da Gama, mas como só tinham 5 jogos dentro de casa, a 777, por meio do Luiz Melo e por meio de todas as pessoas que administram o Vasco da Gama nesse momento, resolveram renovar, pelo menos só até o fim da temporada, esses 5 jogos aí com essa empresa que detém os direitos de gerir essa parte de ingressos do Vasco da Gama e o próprio sistema. Pro ano que vem, o que eu posso garantir a vocês é que várias licitações estão sendo feitas, várias propostas o Vasco tem recebido também para que esse sistema de ingressos seja trocado e tudo vai ser analisado com calma. O certo, o ideal, até porque na época o vice-presidente Vitor Roma, vice-presidente de marketing, tinha falado que queria trocar, que não queria renovar com essa atual empresa justamente por conta desses problemas, o certo era o Vasco já ter, entre aspas, trocado essa fornecedora, essa prestadora de serviço, na verdade, em relação aos ingressos. Mas como só faltavam 5 jogos, a 777, para evitar problemas, o que não aconteceu, acabou optando por renovar. Mas, repito, essa licitação, essa abertura de portas para que essas empresas façam as propostas e o Vasco analise qual é a melhor para prosseguir para o ano que vem, já está sendo em andamento e isso tudo deve acontecer até o começo da próxima temporada. Então, voltando, acredito que, analisando essa mudança, concordo com o Jorginho, para ser muito sincero. Lembrando, o Raniel e o Luiz Henrique foram suspensos preventivamente por 30 dias após a confusão lá do Sport. Lembrando, o Luiz Henrique acabou tacando um tênis, o Raniel só comemorou. É um absurdo o Raniel estar com 30 dias aí suspenso preventivamente. 30 dias preventivamente ou no máximo 2 jogos. Por mais que a gente saiba que o Raniel não seja um jogador que vai fazer tanta falta dentro de campo, o recado que o STJD está passando para o Vasco da Gama, fazendo isso e pro futebol brasileiro é o seguinte: olha, jogador, você não pode comemorar. Torcida, se o jogador comemorar te provocando, você pode invadir o campo e pode agredir. Porque é esse o recado. Porque o Raniel vai ser punido. O jogador que teve um ato extremamente legítimo dentro do esporte, extremamente legítimo, que é comemorar o gol dele, provocando ou não, e eu já dei vários exemplos aqui, falei isso na live, o Messi provoca, o Gabigol provoca, o Neymar provoca, o Cristiano Ronaldo provoca, todo mundo provoca e em absolutamente nenhuma das vezes é plausível um torcedor, aliás, um vândalo, invadir o gramado ou invadir o campo de jogo para poder bater ou agredir um atleta. Digo mais, se o árbitro, e é regra, tá? Se o árbitro entende que o atleta extrapolou na comemoração, de alguma forma provocou a torcida, a única punição plausível é o cartão amarelo, que foi exatamente o que o Cláudio relatou na súmula. Raniel tirou a camisa, cartão amarelo, tá na regra. Provocou a torcida, cartão amarelo, foi expulso. Ponto. Agora, julgamento suspensão por 30 dias, isso é um completo absurdo. Completo absurdo, assim como é um absurdo quem defendeu que o Raniel foi o causador da confusão. O Raniel não tem culpa de absolutamente nada. Nada. E a gente espera que esse julgamento previsto para a semana que vem absolva o Raniel, porque de fato
ele não tem culpa de nada. E ainda falando sobre esse julgamento, lembrando, o Sport foi denunciado, isso vai ser julgado também, o Sport pode perder de 1 a 10 mandos de campo, além de uma multa de R$100 mil e no pior dos cenários pro Sport, eles também podem ser declarados derrotados, os perdedores dessa partida, e automaticamente o Vasco, além de um ponto do empate, ganharia também 2 pontos, porque se tornaria o vencedor do jogo. E aí o Vasco ficaria muito mais próximo aí desse acesso, mesmo sem precisar jogar as 2 últimas rodadas. Lembrando, o Vasco enfrenta o Criciúma, enfrenta o Sampaio Corrêa e enfrenta depois o Ituano fora de casa. Então a situação é essa, e a grande notícia para vocês é essa do Alex Teixeira, que deve ser titular sim no sábado contra o Criciúma em São Januário. Casa cheia, jogo importantíssimo e crucial, e como o Alex tem sido também importante para o Vasco da Gama, eu entendo que é correta a promoção dele ao time titular do Vasco da Gama. Beleza? Olha, não esqueça de se inscrever, deixar o like aí no canal, ativar as notificações também. Se você quiser ser membro do canal do Pedrosa, clique aqui para você ser membro, tá aqui na descrição. Vire membro e faça parte do nosso grupo do WhatsApp. Durante a semana, o Juan, nosso amigo, continua atualizando as informações do Vasco da Gama com vocês. Como essa era uma informação exclusiva, eu fiz questão de vir aqui e trazer tudo o que aconteceu durante o treinamento e as dúvidas do torcedor do Vasco em relação a esse time que enfrenta o Criciúma no sábado, beleza? Um beijo para vocês. A qualquer momento a gente aparece aqui no canal do Pedrosa. Tamo junto, deixe seu like.